Amados, eu sou Maxwell Palheta, do blog priscilimaxwellpalheta.com, e hoje estamos aqui com o pastor Enoque Lima em mais um programa ao vivo. Quero agradecer aqui aos amigos que estão entrando aqui pelo Hangout, os que nos assistem pelo YouTube. Mas antes de começarmos, o pastor Enoque irá hoje falar a respeito de sociedades secretas, o poder do anticristo, nova ordem mundial, o governo do anticristo. Mas antes eu quero deixar aqui o pastor Enoque Lima de saia justa. Eu quero deixar aqui fazer um comentário, aliás, através do meu comentário, fazer um desabafo. Diz assim: analfabetismo evangélico. Por que somos mal interpretados? O analfabeto funcional é a denominação dada a pessoa que, mesmo tendo aprendido a decodificar minimamente a escrita, geralmente frases curtas, não desenvolve a habilidade da interpretação de textos. Segundo dados recentes do Instituto Paulo Montenegro, no Brasil o analfabetismo funcional atinge cerca de 75% da população, ou seja, somente 25% da população é alfabetizada plenamente. Isso se deve à baixa qualidade dos sistemas de ensino, tanto público quanto privado, ao baixo salário dos professores, à falta de infraestrutura das instituições de ensino e à falta do hábito de leitura do brasileiro. Em alguns países desenvolvidos, esse índice é inferior a 10%. Suécia, por exemplo, a fonte é do Wikipedia. Destes 75%, quantos não são os evangélicos? Quantos leem a Bíblia e nada compreendem ou as interpretam erradamente? Qual o tamanho do estrago causado à igreja por estes semi- ou completos analfabetos funcionais? Qual o remédio, antídoto ou solução para tal efeito catastrófico? Isso exala conspiração. Bem, pastor, eu queria que o senhor elaborasse hoje o tema, discursasse muito bem, porque nós estamos diante, ou aqueles que nos irão assistir, diante desses dados que são apresentados, 75% da população brasileira ela se enquadra neste quesito de semi-analfabetismo. São aqueles que leem e não compreendem, ou que nos assistem e irão nos interpretar muito mal. Então, todo cuidado é pouco. Aliás, a palavra de Deus diz que ela é discernida, a Bíblia, a palavra de Deus é discernida espiritualmente. E como se não bastasse a falta de conduta, moral espiritual, a falta de uma vida devocional, ainda existe a falta de cultura, a falta de estudo, a falta de discernimento. Então, nós temos dois inimigos: a falta de cultura e Satanás, que tenta enganar e ludibriar as massas sempre. É um assunto delicado, é um assunto que exige um pouco de esforço daqueles que nos assistem para poder acompanhar e entender o quão profundo é lidar com questões do Apocalipse, nova ordem mundial, de sociedades secretas. A minha crítica, opinião e desabafo, ele é esse, porque, pastor, nós temos sido vítimas de pessoas que interpretam muito mal o nosso trabalho, nós fazemos comentários ou exalamos algumas críticas, as pessoas simplesmente não compreendem a mensagem que nós queremos passar. Com vocês, pastor Enoque Lima, à vontade. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer retornar aqui no Max e na Priscila, no site, nesse programa ao vivo pela internet. Dizer que a gente está nessa parceria aí, na segunda, sexta-feira, no segundo programa. Dizer que para mim é uma alegria e uma grande responsabilidade estar diante de Deus e de vocês para falar da palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o meu achismo, mas é a verdade, principalmente nos últimos dias. Eu fiz um convite especial a um amigo que está conosco também aqui, que é o pastor Adão. O pastor Adão é um homem de Deus que tem também o seu ministério, é um professor formado em letras. Esse homem está conosco hoje, tem também pessoal que admira seu trabalho. O pastor Adão, ele vai estar conosco também em outros programas, que vai falar sobre um livro que ele está escrevendo, um livro muito crítico, que é um romance com fatos verídicos da igreja, dos bastidores da igreja dos últimos dias. Né, pastor Adão? Então, antes de falar alguma coisa, eu quero dar bem-vindo especialmente ao meu amigo pastor Adão. Pastor Adão, seja bem-vindo.
Obrigado, pastor Enoque Lima, por estar participando desse programa, estar conhecendo o Marcos e a Priscila. E é uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês e naquilo que eu puder colaborar, informar, de acordo com a palavra de Deus, eu estou aqui. Pastor Enoque Lima também é nosso amigo já há muito tempo. Eu sinto muito honrado pelo convite que ele fez a participar desse programa. Obrigado. Muito bacana, pastor Adão, e logo ele vai estar aí falando sobre o seu livro, né, que vai ter uma polêmica aí, mas é importante, acredito que ele vai ser importante para trazer uma análise também sobre a nossa igreja, ou a igreja dos últimos dias, né, porque vivemos um tempo muito diferente de anos atrás, ou de séculos atrás. Nosso tempo do século XXI, ele é diferente. E tem algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia que está aí na internet. Hoje é falado sobre a nova ordem mundial, sobre o governo do anticristo, a globalização, esse mundo pós-moderno que a gente vive, né, com toda uma situação que envolve política, religião, que envolve toda a sociedade, né? A igreja está incluída na sociedade, a igreja não está à margem da sociedade. A igreja faz parte dessa sociedade e ela tem uma influência fundamental, total, sobre o que está acontecendo nos últimos dias. Eu gostaria, você que está ouvindo a gente, assistindo a gente agora, de ler a palavra de Deus e falar de uma palavra que é profética, que é escatológica, sobre a volta de Jesus. Os acontecimentos que estão aí antecedendo a volta de Jesus. Os acontecimentos que estão aí preparando esse mundo para o governo de um homem que a gente chama de anticristo. Não vai ser um demônio, um ser espiritual aí, né, como se apresenta aí em filmes de terror, demônios e tal. Vai ser um homem nascido de uma mulher, naturalmente uma pessoa que ele vai ter as suas características humanas e revestido de uma autoridade espiritual satânica, como nunca houve na Terra, esse homem. Similar a Jesus Cristo. Ele não é Deus. Ele não é Deus, nunca vai ser Deus. Mas ele terá uma autoridade espiritual terrível, esse anticristo. Mas o que a Bíblia diz sobre essas questões do fim do mundo? É bíblico. A gente tem que estudar sobre isso, porque o Marcos agora falou sobre a questão desse pessoal que não tem interesse nesse assunto, que há crítica sobre esse assunto, porque ele é polêmico, né? Então, é bíblico estudar sobre esse assunto. Nós temos que nos interessar, a igreja ela tem que se interessar sobre isso. Inclusive, eu escrevi no meu Face algumas perguntas que eu quero responder aqui no nosso programa. E você que está assistindo a gente, não vai ser só hoje o programa vai acontecer durante aí várias sextas-feiras neste assunto da nova ordem mundial, do governo do anticristo, da volta de Jesus, né? Então não vai ser só esse agora, esse aqui é o primeiro. A gente vai fazer uma abertura sobre o programa, sobre esse tema, a volta de Jesus, o governo do anticristo, a nova ordem mundial, tudo que está acontecendo no século XXI, certo? Então, eu fiz algumas perguntas lá no meu Face que eu vou responder durante esses programas, não só hoje, mas também nos próximos programas. As perguntas será que tem crente, ou por que tem crente que tem medo do fim do mundo, ou de falar desse tema? Há uma rejeição, parece que isso é contrário, é chato, é ser pessimista, é ser negativista, falar sobre o fim do mundo, ou a volta de Jesus? É um questionamento, é uma pergunta. Por que Hollywood, essa indústria do cinema, ela tem falado muito mais sobre o fim do mundo, na sua versão, usando até trechos da Bíblia, mas na sua versão falando sobre o fim desse planeta Terra? E não é uma coisa assim aleatória, isso é por acaso, é sem querer querendo, ou tem um propósito em falar sobre esse fim do mundo na versão da mídia de Hollywood ou da nova ordem mundial? Pregar as profecias apocalípticas e denunciar a apostasia da igreja, isso não é pregar o evangelho? É uma questão também. Eu sou criticado, Enoque, vai pregar o evangelho, rapaz.
Você está pregando, falando sobre nova ordem mundial, denunciando a apostasia de liderança que está pecando, vai pregar o evangelho. Mas isso não é pregar o evangelho, pastor Adão? Claro que sim. Isso não é uma forma de falar a palavra de Deus e denunciar e mostrar que a igreja, ela é um corpo, e como corpo ela tem a sua responsabilidade social nesse mundo que nós vivemos. Então, também quero dar bem-vindo aqui ao meu amigo que está aqui presente, o Rodrigo Prado. Tudo bem, Rodrigo? Está ouvindo aí? Não estou ouvindo sua voz, viu? Mas é uma pessoa também da nossa amizade aqui em Goiânia, em Goiás, é um homem também inteligente, um servo de Deus, viu, Rodrigo? Obrigado pela audiência, tá? Não estou te ouvindo, tá, Rodrigo? Muito bem. Você está me ouvindo bem aí, Rodrigo? Está ouvindo? Ok, obrigado, então. Então, nas perguntas que nós temos a proposta de responder de forma clara, objetiva, bíblica, sem exageros, certo? Procurando ser coerente numa posição teológica até, sobre o que está acontecendo no nosso planeta Terra, esses últimos dias. Devemos nos preocupar com isso ou não? Ou essa é uma matéria apenas de curso teológico, né, a escatologia? O que há de errado com a igreja do século XXI? O que está errado nessa igreja? O que está acontecendo com esse povo que hoje, e eu posso falar de igreja, ou de religião, de denominação, que eu fui da Assembleia de Deus desde que eu nasci, 44 anos de idade nessa igreja, vivendo toda a sua, entre aspas, doutrina, os seus costumes, e tudo, o seu credo, né? Inclusive o credo da Assembleia de Deus tem lá, dentro do credo, do que nós cremos, tem lá também a responsabilidade de falar sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, faz parte do credo da Assembleia de Deus. Você que é assembleiano, vai procurar o credo da Assembleia de Deus, você vai encontrar lá, nós cremos em Jesus, em Deus, o Espírito Santo e tal, e lá também sobre a sua segunda vinda em duas partes. A primeira parte, o primeiro momento, não arrebatando a igreja e tal, o segundo momento. Pois bem, o que está acontecendo com a igreja do século XXI? Por que a igreja, os crentes, não falam da volta de Jesus? E quando fala, parece que é uma coisa do outro mundo, é coisa de pastor, tem o que fazer, fica como uma coisa assim, meia à margem da realidade do mundo e da própria igreja. Uma outra pergunta: quem está levando os cristãos evangélicos para a religião global do anticristo? O que está acontecendo com essa religião, com os evangélicos, com os crentes, né, com os cristãos que estão se envolvendo, sem querer ou querendo, com esse movimento da nova ordem mundial? Né, com essa junção, com essa união de tanta coisa aí. O que é sagrado hoje? O que é profano, hein? Profano e sagrado. Há diferença sobre isso ainda nos nossos dias? Pois bem, a nova ordem mundial, ela é uma teoria da conspiração? O que é teoria da conspiração? Você sabe? Há acusações, não, é apenas uma teoria, ou existe um plano bem elaborado, sistematizado, para implantar o governo de um homem. Vai ser um homem, não vai ser um demônio, não. Vai ser um homem que vai governar todo esse planeta Terra. Ele vai ter um poder político, econômico e religioso sobre si, esse homem. Uma autoridade espiritual como nunca houve depois de Jesus Cristo, esse anticristo. Essa nova ordem nós temos que analisar de forma clara, objetiva, dentro de assuntos que já existem na internet, no YouTube, né? Essas questões aí todas com seus símbolos que também fazem parte desse processo todo. Então, pregar o evangelho, pregar e falar sobre a volta de Jesus ou o Apocalipse, isso também é pregar o evangelho? Certo? São questões que nós vamos discutir, nós vamos analisar, e você que está participando pode deixar aí a sua pergunta, pode nos questionar também, fique à vontade. Eu não sou o dono da verdade, inclusive no programa passado eu falei o seguinte, que Deus não é obrigado a nos falar tudo. Não é. E nós também não somos obrigados a saber de tudo. Também não. Nós temos limitações. Nós temos as profecias da Bíblia Sagrada, os acontecimentos de hoje,
Quando eu era ainda criança, adolescente, eu me lembro que houve um seminário sobre escatologia em 85, na igreja que eu participava na época, e se falava muito sobre anticristo, sobre a volta de Jesus, mas tinha muita coisa que era muito espiritual, sobre a questão do governo, de controle da raça humana. Não tinha chip, não tinha celular, não tinha a tecnologia que nós temos hoje em dia, com internet. Aí. Hoje mesmo eu vi um programa da Globo, o Jornal Hoje, que o governo americano, Barack Obama, ele vai rever, segundo a notícia, é claro, a posição da NSA, a NSA, que é a agência americana de investigação, muito mais forte e poderosa do que a CIA. Essa NSA, ela segundo a reportagem do jornal The Guardian, de Londres, da Inglaterra, milhões e milhões de telefonemas foram vigiados durante um bom tempo, aí, segundo a denúncia do jornal The Guardian. E passou isso hoje pela manhã, no jornal, hoje, meio-dia, 13h. Essa questão de invasão de privacidade, a gente acha que tem hoje muita segurança, com câmeras que estão no meio da rua, na farmácia, no açougue, em qualquer lugar, nos dando segurança. Mas e a nossa privacidade? Né? Esse Big Brother, esse grande irmão. Inclusive, quando começou esse programa da Globo, agora que está nas suas mais de 10ª edição aí, falando sobre o grande irmão, que o Big Brother, eu quero até aconselhar você a assistir ou ler o livro, o Big Brother, o Grande Irmão, de George Orwell, esse homem que em 48 fez um livro falando que em 1984 a Terra seria controlada por um grande irmão, o Big Brother. E ele anteveu, ele teve uma visão praticamente do futuro. Em 48, esse homem escreveu esse livro, uma ficção, uma história, porém dentro de uma realidade que hoje tem uma lógica. E eu me lembro que eu vi quando começou o primeiro Big Brother, o programa de TV aqui do Brasil. Foi um psicólogo analisar o programa, ele disse o seguinte, que esse programa ele serve como laboratório para saber como a pessoa se comporta, sendo vigiado 24 horas com câmeras. Quer dizer, hoje nós temos aí quase que um Big Brother em nossa vida diária. E a gente não espanta mais com isso. Isso é uma grande realidade. Né? A invasão de privacidade, o controle total, o uso da tecnologia para o controle total da raça humana. E também o uso da mídia. A mídia como ferramenta fundamental para manipular, para condicionar a sociedade a pensar, a agir conforme o padrão desse governo do anticristo. Eu vejo aí o movimento homossexual, né? Esse movimento que está aí na mídia, na novela agora mesmo, apresentando um casal de homossexual. Próxima novela da Globo, das 9, vai ter um casal homossexual lésbico. Duas lésbicas lá, uma paixão uma pela outra, aí já está anunciado isso na mídia. Esse romance lésbico na próxima novela da Globo. Isso aí é por acaso, pessoal? Isso aí é sem querer querendo? É uma questão só da novela, da mídia, discutir se pode ou não apresentar um tema lésbico, homossexual na TV? Ou tem um propósito final de implantar um novo sistema, um novo modelo de família para esse governo que se aproxima desse anticristo? Então, são questões que nós vamos analisar aqui nesse programa e durante pelo menos mais uns 3 programas, analisar de forma clara, bíblica e objetiva. Eu tenho aqui na Palavra de Deus, alguém quer falar alguma coisa aí? Fazer alguma pergunta enquanto eu vou ler a palavra? Pastor, o Vitor Rodrigues, ele pergunta o seguinte, pastor, o irmão acha que a falta de pregações sobre o tema como a volta de Cristo, inferno, e toda uma escatologia fugindo dos púlpitos é por má vontade dos pregadores, não agrada quem escuta, ou a falta de sabedoria para isso, à luz da Escritura, ou é uma coisa de cima das sociedades secretas que não permitem? É o Victor que está perguntando. Vitor, o nome dele, Max? Isso, Vitor Rodrigues. Isso. Ô, Vitor, é o seguinte, na verdade é um conjunto de coisas aí, mas tem algumas questões específicas. Falta, por parte da igreja, compreender o seu papel como igreja nesse tempo do fim. O que é a igreja? Como se faz a igreja no tempo do fim? Né? É isso aí que está acontecendo, essa igreja pragmática e mercadológica, que busca o resultado como a finalidade da sua existência, o sucesso, o dinheiro, o poder e a saúde?
certo? Então, isso está até mesmo dentro da palavra de Deus, em Mateus 25, eu vou ler agora há pouco, da questão das 10 virgens. A igreja, ela não tem pleno conhecimento da sua responsabilidade bíblica em relação ao tempo que ela está vivendo. Por que ela não tem? Deveria ter. Por quê? Nós temos aqui a resposta para isso. Agora, uma coisa também, falar sobre esse tema não vende, não é comercial, não dá dinheiro. Dá muita perseguição, incompreensão, entendeu? Afasta os amigos, perde-se as pessoas, porque tem gente que tem medo de falar sobre isso. Então esse tema ele não é comercial, ele não vende bem, não vende DVD de pregador, ou CD, ou livro, não é uma coisa que hoje o público quer assistir, quer ver. Né? Ele não rende então, oferta. Há uma conivência do pregador também com quem está ouvindo da própria igreja. Olha, você não fala sobre isso porque a gente também não quer falar sobre isso. Correto? Fala mais. Você ia falar? Esse tipo de pregação ele não rende oferta, né? Ele não é comercial. E a igreja hoje, infelizmente, está aí nosso pessoal que sabe disso, ela é tratada como uma empresa. A igreja hoje é uma empresa. Essa é uma grande realidade. Quem está na frente das igrejas tem que ler livros de empreendedor. Tem que estudar sobre como administrar uma questão empresarial. Certo? Não se busca mais o Espírito Santo e a palavra de Deus como base sólida de conduzir uma igreja. Você pega aí alguns pastores que estão fazendo sucesso, vendendo milhões de livros nos Estados Unidos e no Brasil. Eu posso citar o nome de alguns aqui. Quem foi aqueles que foram os seus colaboradores, que influenciaram na sua conduta ministerial? Foram homens que grandes empresários, empreendedores, com um pensamento de administração pós-moderna, um pensamento pós-moderno de administração, de empresa e da vida humana também. Então a igreja está fugindo do seu papel porque ela não conhece, basicamente, o seu papel, tem medo disso, e isso não vende. Que mídia vai dar hoje falar de fim do mundo? Não é legal. Inclusive, a intenção de muita gente é fazer o reino de Deus aqui na Terra. É implantar esse reino aqui, agora, nesse exato momento. E não apenas esperar o arrebatamento e cumprir-se todas as profecias bíblicas. Há mais uma pergunta aí? Eu vou respondendo, você pode colocar aí, até anotar aí, com o passar da nossa fala, e também nos próximos programas, mas eu quero ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, no versículo 3 e versículo 4, tem uma palavra profética aqui, um sermão profético proferido por Jesus, não foi nada mais do que ninguém, Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 3 e versículo 4, diz assim a palavra de Deus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Aqui nós temos os discípulos de Jesus Cristo e o próprio Senhor Jesus tendo uma conversa, um diálogo. Aonde? No Monte das Oliveiras. Eu ouvi um sermão aqui, toda uma aplicação, uma resposta a essa pergunta. Senhor nos fala sobre o fim do mundo e a tua volta. Esse mundo vai se acabar mesmo, será? Ou isso é utopia, é conversa fiada? Está próximo de se acabar ou vai demorar muito ainda? Teve um teólogo, inclusive pessoa que eu conheço aqui em Goiânia, que disse que a gente tinha mais ou menos aí 20 anos só de terra, né? Do jeito que está. Ele foi corajoso falar o prazo, né? A data. E eu não sei a data. Só que as evidências, as profecias estão se cumprindo. Está aí, pessoal. É só assistir a TV, é só ler o noticiário e analisar segundo a palavra de Deus. Está se cumprindo. Isso não é história de carochinha, não. E a igreja tem um papel fundamental. Ela tem que falar sobre isso. Ela tem que se preparar para esse momento final. Ela não está à margem disso. E ela vai sofrer uma consequência antes mesmo da volta do Senhor Jesus. Alguma coisa vai acontecer antes disso. Porque esse governo está sendo preparado para isso. Imagine um governo humano, um governador, um presidente. Se ele vai visitar um local, tem toda uma equipe que vai antes, prepara aquele local. Se tem que falar com uma autoridade, pega o nome direitinho da pessoa, como é que se expressa naquele ambiente.
Quando o governador chega lá, já está tudo pronto, ele não sabe de nada, não conhece ninguém, mas ele cita o nome da pessoa. Se ele vai numa igreja, ele tem que saber se lá fala a paz do Senhor, ou se é graça e paz. Porque o que aconteceu? A equipe dele foi antes naquele local, preparou o ambiente para que esse governador, essa autoridade, tivesse acesso e falasse da forma como ele deve falar naquele local. Então, o governo do anticristo está sendo assim agora, essa equipe desse governo, que são homens. E uma questão também que coloquei nas minhas perguntas, né? É um erro como hoje acreditar que esse governo, essa conspiração que existe na Terra, é uma coisa só de demônios, é só espiritual. Não. Homens conscientes estão preparando esse governo. Não é uma coisa só espiritual. Tem todo, como eu disse agora há pouco, a tecnologia, a mídia. Qual é a função de uma novela que apresenta o casamento homossexual, a vida homossexual? Isso é um acaso? Não, tem todo um preparo, toda uma ideia atrás disso para conduzir a esse novo momento da sociedade em que nós já estamos vivendo. Então, Mateus capítulo 24, Jesus se encontra com seus discípulos no Monte das Oliveiras. E perguntam para ele, Senhor, nos fala sobre o fim do mundo. O que é isso aí, Max? Maxwell? Uma publicação sobre sociedades secretas. Max? Sim. Você está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo. Pode falar. Ok. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, ele foi explicar ou responder essa pergunta. Nos fala sobre o fim do mundo e a tua volta. É bíblico, pessoal. Nós temos que estudar esse assunto. É teológico, é claro, é evidente e é real e é urgente até falar sobre esse assunto aí. Nos fala sobre o fim do mundo, Senhor Jesus. Qual foi o primeiro momento, qual foi a primeira resposta que ele deu para os seus discípulos? Qual foi? Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, tenham cuidado, fiquem espertos. Por quê? Porque para que ninguém vos engane. Então, uma das características do fim dos tempos, nossos dias, é o engano, é a sutileza, o disfarce, é o sem querer querendo. Então, a Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, vocês querem saber o que vai acontecer no fim do mundo? Nós queremos. Então, fiquem espertos. Tomem cuidado, para que ninguém vos engane. Ora, meus irmãos, é evidente, Jesus não vai dar um conselho desse, se de fato existir a necessidade ou o perigo desse engano. Ou não? Está tudo bem, está tudo legal, se faz acordo aí com o Globo, show e tudo mais, e tá, a vida vai continuar, a igreja é uma bênção, Deus é bonzinho e tal. Podemos ter o cuidado para ficar atento a esse momento final da igreja. Então, nós temos aqui o conselho bíblico de Jesus Cristo em relação a esse momento final da igreja, que é o engano. Cuidado para não ser enganado. E na sequência, nós temos aqui os versículos que falam sobre vários momentos dessa sua vinda e desse fim de mundo que vai acontecer. Leia depois em casa. No capítulo 24, são 51 versículos. Depois, no capítulo 25, mais 46 versículos. Esses dois capítulos, Jesus responde a essa pergunta. O que vai acontecer no fim do mundo e na minha vinda. Agora, um detalhe para o irmão que falou agora há pouco sobre a questão da igreja e a sua posição, que eu acredito que está acontecendo isso com a igreja. No capítulo 25, Jesus Cristo, no 24 ele fala de sinais da natureza, do que vai acontecer nesse mundo. No 25 ele trata aqui, no versículo 1, da noiva, da igreja, daquela que está esperando o seu noivo, que é o próprio Senhor Jesus. No capítulo 25, ele conta a história, que vocês devem conhecer essa história, das 10 virgens. As 5 loucas e as 5 prudentes, as nécias e as sábias. Nós sabemos que, e geralmente os pregadores batem muito nessas virgens, né, nas loucas que não tinham azeite, porque isso e aquilo outro, e exalta muito aquelas 5 que tinham azeite, que tem o azeite que é o Espírito Santo na Bíblia de reserva, né? Aconteceu aqui nessa história, nessa parábola, uma coisa que foi das 10. Por quê? Jesus diz o seguinte, versículo 5, e tardando, 25, capítulo 25, versículo 5.
E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Pessoal, todas as 10 dormiram na hora, ou antes do encontro com o noivo. Bem próximo, foi tão próximo que o noivo estava chegando e alguém teve que gritar, literalmente gritar, para que elas acordassem. Então, atenção aqui, você e eu, todos nós, em certo momento, dormimos, ou podemos dormir nesse tempo final que nós estamos vivendo. A igreja do Senhor Jesus. Essa é a realidade. Jesus está dizendo aqui, ele não está falando talvez não. Todas as 10 dormiram, tosquenejaram, um sono leve, passageiro, depois tiveram um sono profundo, um sono tão profundo que foi necessário alguém gritar para que elas acordassem. O que é isso aí, querido? A igreja está dormindo. Muita gente que é crente, gente boa, que serve a Deus, não sabe o que está acontecendo, não entende esse tempo que ela está vivendo, não compreende a situação que é gravíssima da volta do Senhor Jesus. Muitos pastores não querem saber desse assunto. Não dá rendimento, grana para a igreja. Correto? Talvez até assusta os crentes falar da volta e do fim do mundo. Então vamos falar de bênçãos, prosperidade, saúde, paz, Deus é bom e tal, do que falar desse momento da igreja ou do planeta Terra que nós vivemos. Então o Senhor Jesus está dizendo, declarando que todas as 10 dormiram, inclusive eu. Em que momento que eu dormi? Quando eu não sabia dessa realidade, ou desconsiderei isso na minha vida, e achei isso pouco, pequeno, não importante numa análise para a igreja pós-moderna, uma igreja que vive esse mundo pragmático, mercadológico e tudo mais. Então o Senhor Jesus está afirmando aqui, não é um si, mas é uma afirmação, que a sua bendita igreja, tanto aquelas que têm o azeite, quanto aquelas que não têm o azeite, vão dormir. E o sono aqui tem 2 problemas sérios do sono. O primeiro problema do sono e dormir é que você não conhece a realidade que está à sua volta. Você é picado pelo mosquito, a muriçoca, né? O carapanã, o pernilongo, de noite aí na sua casa dormindo, nem sente. Quem tem a pele mais branca, de manhã cedo está lá bem vermelhinho o local que foi picado da muriçoca aí. Sabe de nada, vem um ladrão, rouba a casa, vai embora e ninguém sabe. Quem dorme não conhece a realidade que está à sua volta. E tem muito crente bom que está com azeite, mas está dormindo. Então nós temos que gritar aqui, Max. Falar a palavra de Deus. Dizer que Jesus está voltando, que esse assunto é sério, que ele tem que ser, de verdade, bem discutido, analisado, estudado, para que a gente tenha condições de suportar tudo o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer com a igreja. Certo? Antes da volta do Senhor Jesus. É assim que eu acredito pela palavra de Deus. Então, quando se dorme, há 2 problemas. Primeiro, eu não sei, eu não conheço a realidade que está à minha volta. Eu desconheço isso. Eu não entendo isso. Esse assunto é muito complicado, pastor Enoque. Fala de outra coisa, esquece isso aí, vai pregar o evangelho. Mas ela não sabe o que está acontecendo. Está dormindo. E outra coisa que acontece quando nós dormimos é que nós vivemos em outra realidade. Além de não conhecer a realidade que nós vivemos, nós vivemos em outra realidade, que é a realidade dos sonhos, o mundo dos sonhos. Segundo os especialistas, todo mundo que dorme tem que sonhar. Por mais que no dia seguinte não se lembre do sonho. Hoje eu não sonhei. Sonhou sim, mas não lembra do sonho. Então quem está dormindo está vivendo em outro mundo, que é o mundo dos sonhos. Hoje vivemos um mundo muito midiático. Um mundo que todo mundo tem acesso à informação, a assistir filme online, a novela, filme, desenho, a tudo. E conectado quase que 24 horas. A gente hoje quase que não está mais desconectando do mundo online, nessa convivência aí virtual, e vivendo coisas que são fantasias. Né? Até amizades virtuais são fantasias. Nunca se tocou, nunca ouviu a conversa pessoal, nunca comeu junto e tudo, mas são tão amigos, parece que são assim vizinhos de casa, um do lado do outro.
E hoje a sociedade, principalmente essa nova geração, vive muito esse mundo virtual. Você entra nos sites aí de notícia, UOL, Globo, Terra, você vê lá as notícias das novelas como se fossem notícias real. Ah, fulano de tal fez isso, ela vai fugir, o cara matou, o cara fez isso. Então lá o linkzinho como se fossem notícias reais. Não há uma definição num quadro lá se aquilo é uma notícia real ou ficção. E o comentário depois, olha, o cara fez isso e aquilo, como se fosse verdade. Então, a sociedade pós-moderna, midiática, ela vive num mundo virtual, no mundo dos sonhos, e não conhece a realidade. E a igreja? Está à margem disso ou vive esse problema também? O que é que o senhor tem a dizer, pastor Adão? Alô, seu microfone não está funcionando para mim aqui. Ô, Max. Oi. Pronto, pastor. Está liberado aqui o microfone. Pode falar. Max. Bom, Enoque, olhando assim para o lado mais próximo do que você está falando aí, aquilo que eu vivi mais em relação a esse levante do anticristo, a essa organização mundial. Primeiro que existe uma escala, né? Aí essa escala começa o quê? Começa bem pertinho de nós. Como eu já vivi essa situação, 29 anos que eu sou da Assembleia de Deus, e fui do Ministério de Madureira, e percebi a mudança que aconteceu, principalmente dos anos 90 para cá, onde a liderança eclesiástica, principalmente dessa ala assembleiana, assim, não generalizando, né? Ainda que o estremecimento doutrinário seja geral, mas existem casos mais de assembleias mais sérias, né? Mas nessa em que eu estou, eu senti, então, uma mudança muito grande na questão da liderança. Eu costumo chamar isso de liderança caolha. Por que é uma liderança caolha? É porque não estão mais pregando usando a lente do Evangelho. Não se usa mais a lente do Evangelho. Usa-se outra lente. Abre a Bíblia, mas a lente para estudar essa Bíblia, para pregar essa Bíblia, é outra. Onde nós vemos, então, a frieza espiritual, igrejas superlotadas, né? Hoje o que manda mesmo é multidões. E nem sempre as multidões quer dizer que Deus esteja presente, porque o próprio Jesus falou que a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. E é isso aí que nós estamos presenciando. Então, olhando para esse lado de liderança, eu vejo uma liderança eclesiástica atual, principalmente no mundo em que nós estamos aqui mais próximo, cooperando de alguma maneira sutil com esse levante do anticristo. Eu vejo isso. Oi? Concordo, inclusive, uma das perguntas que eu tenho para responder, como eu disse, esse primeiro programa nosso é mais uma análise preliminar, e analisando a palavra de Deus, se você está entendendo isso, ou aceitando, eu não sei, sei que está na Bíblia, o Senhor Jesus está dizendo que vai ter um tempo, e que a igreja vai dormir, e essa liderança está dormindo aí, deixando esse espírito maligno a influenciar o comportamento da igreja, apesar de ter multidão, às vezes, nos templos, né, lotados aí. Eu também gostaria de ouvir o Ricardo, o nosso amigo aí, o Prado. Tá me ouvindo aí, Prado? Rodrigo? Oi, tô ouvindo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quer falar um pouquinho aí? Dá uma palavra aí também, um homem de Deus, um amigo nosso. Primeiro, pedir desculpa aí, porque eu não uso bem a ferramenta, não entendo bem. E serei breve, até porque tem um compromisso, mas o assunto ele é muito amplo em toda a sua plenitude, e ela é boa de se discutir pelo seguinte: hoje, ou boa parte dela não tem preparo intelectual para lidar com o sagrado. Nós temos pastores, e ao longo da minha vida sempre fui pastoreado por homens de Deus, não tenho dúvidas, porém com falta de conhecimento escatológico, um conhecimento raso
e que se você apertar a pessoa... E com relação a essa questão do que você estava falando, o senhor estava falando agora há pouco, em relação ao mundo ser dominado pelas forças ocultas que dominam essa terra, isso é bem verdade. Um dia desse eu fiz um programa de TV em uma grande empresa aqui no estado de Goiás, e lá nós abordamos um tema chamado crédito carbono. E é nada mais, nada menos o domínio da terra. Porque você, pastor Enoque, pastor Adão e os demais, eu, estamos pagando para respirar. E tudo isso vai para um fundo. Isso, inclusive, deu no The Guardian, falando sobre isso. Onde o seu carro, o meu, vai ter um GPS que você vai ter que pagar pelo seu gás carbônico emitido. Isso é uma preparação para fomentar o anticristo que virá, que já está, mas que virá com todo o poder para perseguir os crentes, ou aos fiéis. Isso está também em Apocalipse. Então, tudo isso que a gente vê, e basta a gente estudar um pouquinho, não precisa nem de estudar muito a fundo isso, e ver o noticiário mundial, o que ocorre na imprensa séria mundial, abordar isso e trazer isso para cá, a gente vai perceber que o mundo já é dominado por um grupo de pessoas que querem agora dominar sobre nós. E claro, ele quer dominar quem? Nós. E só o último tópico, e vou ser rápido em minhas palavras, pastor Enoque e os demais. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a igreja do Senhor Jesus, ela está dormindo. Ela está naquele termo bíblico que fala que Jesus dirá no abrir e fechar de olhos. Nós estamos no fechar dos olhos. Nós estamos dormindo. E aí, quando abrirmos o piscar de olhos, e na verdade não é um piscar de olhos, todos nós sabemos disso. É no abrir e fechar. E a igreja hoje ela está com os olhos fechados. E quando ela abrir, a igreja não estará mais nessa terra. E quando a Bíblia fala que alguns chegaram diante de Deus e falaram: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos. Ele não está falando para crentes comuns. Ele está falando para grandes, pessoas que têm autoridade, cajado. Isso, eu entrei na conversa porque é muito interessante isso. Hoje a igreja não percebe o que acontece no mundo. E a maioria dos mortais não sabem o que acontece no mundo com relação a essas questões do anticristo e o domínio dele sobre a terra. E o domínio que será dado para ele através da igreja, da Santa Igreja, que se dizem por aí, e de outras coisas mais, que dará a ele e ele terá poder sobre todos nós. E começará, já começou pelo dominar, e vem a ideologia, e vem as frontes para simplesmente afastar-nos daquilo que é o propósito de Deus. E aí, o senhor falou uma coisa interessante, pastor. Tem pastor aí, tem pastor aqui no Brasil, que dizem que Deus virá, que Jesus virá e reinará com os homens na terra. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus falou: e buscarei vocês. Para onde eu estiver, estejai vocês também. Ou seja, ele não fala em momento algum que ele virá para reinar eternamente conosco aqui. Irá por um período. Agora, tem igreja pregando isso. Que ele virá e dominará e nós reinaremos com ele aqui. Peraí, isso é anticristo, porque é o anticristo que vai fazer isso. A ideia é do anticristo em reinar sobre a terra. O Cristo que nós conhecemos e servimos reinará conosco. Isso que tem pessoas, tem pregadores, tem apóstolos, tem pastores pregando essa mentira teológica, porque não está dentro do contexto teológico de Cristo Jesus. E parece que ninguém fala nada com relação a isso, ninguém faz nada. Sabe, pastores que poderiam chegar e falar: isso aí está errado. Eu estou falando de gente que tem autoridade, reconhecida nacionalmente,
que tem peso midiático, e falar assim, olha, vocês estão pregando uma coisa errada. E não estão também com o mesmo espírito? Com o mesmo sentido? Essa é a minha pergunta também a vocês. Ok. Pastor, Oi. eu queria pedir só um minuto aqui para fazer um adendo, acrescentar aqui algumas coisas. O senhor começou aliás, no início do vídeo, né, o senhor falou a respeito da responsabilidade, que é levar a mensagem, né, a respeito da volta de Cristo, e muitos não têm essa coragem de falar. O Rodrigo comentou, o pastor Arron também fez os seus comentários. Eu quero liberar aqui um trecho de um vídeo. Eu não quero que haja críticas sobre esta pessoa, tá? Aquilo que eu falei lá no início do nosso trabalho. Tudo que eu faço e falo é responsabilidade minha. Mas eu quero aproveitar aqui o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui, não vai demorar. É esta entrevista aqui. Acompanhem, deixa eu aumentar aqui o áudio. Observem esta pergunta que o Eliel do Carmo vai fazer para o Silas Malafaia. Essa entrevista foi do ano passado. Pastor Silas Malafaia, o senhor é maçom? O que mais tem, você já viu? Já. Né? Inclusive, dedo de louco, como é que é isso, pastor Silas Malafaia? Número 1, claro que não. Número 2, eu brinco dizendo assim, se eu sou maçom, só se a loja for na rua Montevidéu, 1191, que é a igreja sede, só se a loja for lá. E antigamente eu brincava, meu sogro era o pastor presidente, eu dizia, e só se o grão-mestre é o pastor Zé Santos. Então, isso é balela, isso é conversa fiada dos incompetentes que não tem como te atingir e tentam querer dizer que o sucesso que Deus te dá é fruto, não de Deus, mas das coisas do mundo. Sabe o que eu vejo? A maçonaria, para quem não é evangélico, não há nenhum problema. Existem coisas, Eliel, que para nós não presta, para nós não serve. Mas para os outros, por exemplo, você já viu um evangélico ser benemérito do Flamengo, do Vasco, do Botafogo? Para nós não serve isso. Ó, eu sou benemérito do Flamengo. Eu vou me candidatar a presidente do Vasco. Isso não é para nós. Não é para nós. É isso que as pessoas precisam entender. Existem coisas na sociedade que não foram feitas para nós. Nós somos da luz, nós temos uma outra visão. Mas para o homem que não tem Jesus é válido essas organizações. Para nós não. Então eu não sou maçom e ponto final. Uma organização seríssima, mas não serve. Para nós, isso aí, uma organização séria, e tem gente do mais alto nível da sociedade brasileira que está lá. Mas não é para nós, gente. Aí o cara fica, aí um bobalhão, sabe? Pastor, o senhor tem que meter o pau na maçonaria na TV. Aí eu digo assim, sim, e no outro dia eu saio do ar. Será que você não tem sabedoria nenhuma, meu irmão? Será que não tem um pouquinho de inteligência para saber navegar nessas águas? Você sabia que Jesus, ele caiu fora quando queriam matá-lo? Por que ele não encarou? Por que Jesus só desapareceu? Quando eu queria matar, ele correu. Mas Jesus correndo, meu filho, era estratégico, ainda não era a hora. Então eu vou lá na televisão, vou meter o pau e no outro dia eu perco o programa. Qual a vantagem disso? Então a gente tem que ser sábio. E tem irmão que só anda no radicalismo, certo? Eu não sou e está acabado. E não concordo que um cristão pertença a isso. Agora, lá para fora é válido. Para quem não é crente, é válido com outras coisas que para quem não é crente é válido, mas para nós não é. Muito bem. A gente acompanhou aqui esse comentário do Silas. Eu queria deixar lá o seguinte. Existe uma problemática que é uma responsabilidade. Não fazer o que deve ser feito, que é abrir os olhos da sociedade, das ovelhas dentro do templo, as pessoas que estão congregando para a realidade. Quando se não tem essa predisposição, essa força, essa energia, ou essa responsabilidade, o Silas deixou muito bem claro qual a vantagem que se tem, que teria, ou que eu perderia, se eu denunciar a maçonaria. Volto lá no começo das palavras do pastor Enoque. Qual a vantagem, pastor? Essa é uma pergunta pessoal, particular. Qual a vantagem que um líder tem de não pregar a verdade, seja ela a sociedade secreta, ou seja ela a escatologia, o apocalipse, a realidade da volta de Cristo? Porque exige responsabilidade, tem que ter peito e comprometimento com a verdade,
Somente os que estão envoltos da verdade é que falam do retorno de Cristo, do Messias, do Salvador. Porque prepara-se a igreja e há uma série de questões, né, nesse interim de se falar a verdade e de preparar a igreja. Pastor Enoque, Pastor Adão, Rodrigo, não sei se ele é pastor. Me respondam. Como preparar, porque a questão é essa, como preparar os membros, as ovelhas, para a volta de Cristo? Como preparar e prepará-los para se defrontar frente a pastores que estão envolvidos com sociedades secretas? Se não se tem coragem de falar sobre sociedade secreta, muito menos daqueles que se estão envolvidos com a questão do Apocalipse. Então, gostaria que vocês me respondessem a essa questão. O Max. Oi. O Max, o nosso tempo está acabando, então a gente tem um tempo para ficar com vocês aqui, e a gente está discutindo esse assunto, como eu disse, é apenas o começo. Inclusive, nós vamos citar questões de sociedades secretas. Certo? Tem um pastor aqui em Goiânia, da igreja, que eu participava até pouco tempo, maçom, e declaradamente me fez um convite para entrar na maçonaria. Né? Ele tem já a sua ordem lá, o seu grau na maçonaria, e me fez um convite para entrar na maçonaria, dizendo que eu estava perdendo meu tempo, do jeito que eu estou e tudo mais, né? É daqui da igreja, o Rodrigo aí e o pastor Adão devem conhecê-lo. Ele me disse, ele falou, não foi outra pessoa, não. Então vamos também tratar desse assunto. Qual é a importância das sociedades secretas na construção da nova ordem mundial? A maçonaria é a mais conhecida, é a mais famosa delas aí. Apesar de que elas todas têm um fim comum, né? Estão unidas nesse propósito aí. Então, nós vamos falar sobre isso, né? A questão de que o pastor hoje, por ser hoje um status, ser pastor, e ter pessoas que ele lidera, aí entra a questão de influência política, econômica. A igreja hoje é um poder. A igreja aqui em Goiás, ela coloca governador, ela tira governador. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Inclusive, tem um grande líder da Assembleia de Deus aqui em Goiânia, e no gabinete dele, e agora, mas antes, quando eu fui lá no gabinete dele, presidente de grande corporação evangélica, está lá a foto do governador, num quadrozinho lá na mesa dele, do governador do estado de Goiás. Né? Então, o poder político e o poder religioso estão muito unidos aí a favor dessa construção da nova ordem mundial. E esses pastores, querendo ou não, estão contribuindo para essa formação desse futuro governo do anticristo. Porque, na verdade, pessoal, o Brasil não é liderado simplesmente pela Dilma ou pelo PT. Tem muita coisa que você não sabe. Coisas que estão ocultas ao olhar do povo, da pessoa comum. Também da igreja. A igreja também está desse mesmo jeito. O crente comum, entre aspas, ele não conhece muito a questão da liderança. E há muita conivência. Tem alguns pastores, meus amigos, que não gostam que eu fale isso. Mas, infelizmente, são coniventes, são omissos. Não falam a verdade, porque tem medo de perder os privilégios, viu, Max? Existem privilégios. Hoje, ser um pastor e tendo uma igreja mediana, tem uma boa vida, um carro, uma casa e tal, né? Então, existem sérios problemas para serem analisados nesses programas, vamos falar sobre isso, em relação à volta do Senhor Jesus, a igreja que está dormindo, esses líderes que estão influenciando e sendo influenciados pela nova ordem mundial. Diga. Só uma pergunta. Diga. Essa omissão, se eu não quiser, não precisa responder hoje. Essa omissão, ela contribui para a não salvação das pessoas? A omissão, ela é fundamental para esse momento da igreja. E se eu me omito e não falo a verdade, eu estou seriamente contribuindo para que muita gente não entenda a verdade do Evangelho, o verdadeiro Evangelho.
e se envolva com tanta coisa que, na verdade, não é o evangelho, não é o poder que salva o homem, mas uma estrutura montada por essa nova ordem mundial desse futuro governo do anticristo. Infelizmente, a omissão vai chegar a esse ponto aí, da sociedade entender esse evangelho que é falsificado, um evangelho sem condição, sem poder de transformar o homem, usando apenas o poder político, religioso ou até mesmo econômico. Então, Max, eu vou falar sobre isso na próxima semana, sexta-feira da semana que vem. Sociedade secreta, lideranças eclesiásticas estão envolvidas com essas sociedades secretas que fazem parte de forma consciente. Ora, atacar uma sociedade secreta não é brincadeira, não é fácil. Eu sofri, o pessoal sabe aqui em Goiás, sofri prisão, porque eu fui contra uma liderança que está corrompida de forma eclesiástica e teológica, que é o senhor Bispo Manuel Ferreira, vocês sabem disso. E eu falei claramente isso na mídia e fui preso por isso, fui processado por isso, entendeu? Inclusive o pastor Manuel Ferreira, o bispo, ele é maçom, Eu tenho conhecimento de pastores aqui, presidente de campo de Goiás, maçom, e me tem o nome da loja do cara, o nome da loja, o endereço da loja deles. Entendeu? Não é uma questão eu ouvir dizer, não. Sei disso. Agora eles negam isso, tem medo, até que podem negar isso, né? Agora, irmão, o mundo não é o que a gente pensa, não. Esse planetinha Terra com 7 bilhões de pessoas, ele é limitado. E ele está todo controlado por esse processo do governo anticristo, dessa nova ordem mundial aí, que é geopolítica, que é religiosa e tudo mais. E nós temos que orar ao nosso Deus, e é o seguinte, continuar falando a verdade até onde der. Se for para falar hoje, amanhã, depois, vamos falar. Usar as ferramentas que nós temos, que é a internet, que ainda tem uma liberdade de expressão, de a gente falar a verdade, e denunciar isso. Por que ficar com medo? Porque isso aí é um subproduto da igreja, ou uma subteologia escatológica. Não é não, é principal. Os discípulos perguntaram para Jesus, nos fala sobre o fim do mundo. Nós temos que falar, esse mundo vai se acabar, gente. Eu vou proteger a natureza, a arara azul, vai ser tudo queimado. O profeta Malaquias disse que vai ser torrado a terra, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Não adianta proteger a Amazônia. Deus vai torrar a Amazônia. Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Essa terra é apodrecida pelo pecado, ela não presta. Deus não vai fazer um remendo com a terra, não. Apocalipse está lá, Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. E quem vai morar aqui? Os judeus que tiveram a promessa de Deus que vão morar aqui nessa terra. E a igreja morar com Cristo. O crente que reconhece o senhorio de Jesus Cristo, entregou sua vida a Ele, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pastor Enoque, quando isso vai acontecer? Logo. Eu não sei quando, mas vai ser logo. Eu acredito que faço parte da última geração da igreja. Rodrigo, pastor Adão, Max, todos vocês aí, nós temos o privilégio e a responsabilidade de ser igreja da última hora. Nós temos que fazer alguma coisa. Se vão gostar, se vai ser bom, não interessa. Temos a responsabilidade de dar o grito do Espírito Santo. Noivo, acorda, o noivo está chegando. Muita gente brincando de ser igreja. Eu falei agora ontem, no último programa, nós temos aqui grandes catedrais para 6 mil pessoas sentadas no ar-condicionado, com 300 pessoas no culto domingo à noite. E o culto tem que acabar antes do horário, porque não tem mais nada para fazer no culto. Nem a liturgia presta. Nem a liturgia garante o culto. O que é isso, meu Deus do céu? É visando igreja, mercado, negócio, comércio, empreendimento, familiocracia, um assunto que o pastor Adão vai tratar, e trata no seu livro. A descendência dos líderes estão assumindo as igrejas aí, não se ora mais a Deus, não se pergunta se Deus quer ou não aquele líder. Com a conivência, senhores pastores, dos senhores, nossa conivência, de aceitar essa liderança corrompida, que a gente sabe, que tem até processo no Ministério Público e está lá entregando ceia para a gente.
E a gente é conivente com isso. Porque a gente aceita um cara desse fazer um negócio desse. Eu não estou mentindo, sei do que estou dizendo, tenho provas, tenho um dossiê disso. Já falei, vou repetir para vocês. Vivemos os últimos dias. A igreja ela tem que acordar para uma realidade que está na palavra de Deus. E falar na verdade, os pastores têm medo de perder o seu salário, perder o seu empregozinho, a sua congregação, e falar lá vai perder. Entendeu? A questão de tocar no ungido do Senhor também é outra coisa que acontece muito hoje, desse uso, essa interpretação errada da Bíblia em relação a tocar o ungido do Senhor. É diferente do que a Bíblia diz em relação a esse assunto aí. Então nós vamos trabalhar os próximos programas nessa área da nova ordem mundial. Vou falar sobre sociedade secreta, pastores maçons, a construção dessa sociedade. Não está longe, não. Está dentro das nossas casas toda essa nova ordem mundial. Todo esse processo aí. Mas ninguém quer ouvir falar sobre isso, não. Mas tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, vamos estar lá, porque o Jesus está nesse lugar. E quem ouvir pode denunciar, falar no Face. Coloca o meu nome, meu telefone, meu e-mail, está aí na internet. Você pode me ligar, nós temos nosso contato. Eu não sou menino, estou falando de uma coisa que eu sei. E posso citar aqui nomes de pastores envolvidos com a maçonaria. Há uma coisa interessante da maçonaria, que nós vamos discutir isso aqui e falar nos próximos programas. Existem 2 maçonarias, a visível e a invisível. Essa visível, que é uma sociedade filantrópica, que tem benefícios sociais, ok. Gente que entra lá, fica nos graus mais baixos, não sabe de nada. É igual no Congresso, tem o alto clero e o baixo clero. Na igreja também, tem a alta liderança que está lá, faz tudo, e tem os pastores menores que não sabem de nada, só tiram o chapéu e levantam a mão para concordar ou não com uma coisa que o líder manda. É sempre assim. Então, na sociedade secreta também existe a hierarquia. Aqueles que de fato sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo e como estão fazendo. E aqueles que estão sendo conduzidos aí por esse sistema. Então, existe uma maçonaria dentro da maçonaria. Existe a visível e a invisível. Aquele que está agindo de forma total, completa para essa nova ordem mundial. E essa é perigosa. A questão mesmo do satanismo na igreja. Dentro da igreja, feitiçaria. A prática da feitiçaria, do uso das atribuições, da linguagem da feitiçaria usada por pastores dentro da igreja. Agora, o pastor Enoque valoriza ou exalta Satanás. Não! Nós temos que denunciar esse inimigo. O apóstolo Paulo fala claramente que há um ardil de Satanás, que não devemos ignorar os ardis de Satanás. Os ardis, quer dizer, o propósito, o projeto, toda a força que ele tem. Não ignorar. Nós temos é chamado de príncipe das trevas. Olha, se ele é príncipe, ele tem um principado, ele tem um governo, ele tem uma autoridade. Claro que é sujeito ao nosso Deus. Inclusive, vou falar sobre isso, que Deus está no controle de tudo. Que Deus tem o controle de tudo mesmo. Só que a história está sendo escrita por nós. É a nossa vez, é a hora da igreja, nós temos que avançar, temos que pregar a verdade e pagar o preço para isso, Max. Então, no próximo programa, vamos citar aqui claramente sobre sociedades secretas especificamente. Hoje foi uma introdução no assunto, falando da importância do Senhor Jesus, certo? E essa sociedade que está dentro da igreja. Pessoal, ao simbolismo da maçonaria, meu Deus do céu. E o cara chega para mim, pastor, e me diz que não tem nada demais, só o próprio símbolo. Pega os símbolos. O cara não ora mais, não tem mais Espírito Santo nessa igreja, não. Não lê mais a Bíblia. É só ler um texto bíblico, é só orar ao Senhor Deus, que percebe que toda uma estrutura maligna montada nessa sociedade secreta, a simbologia toda maligna do inferno. Eu já fui convidado, não foi só uma vez, não. Eu não vou, porque eu não quero vender minha alma para o diabo. Já foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus. E eu não quero ir para o inferno. Vou sofrer o que tenho que sofrer aqui nessa terra. Mas vai acabar o sofrimento um dia. E minha expectativa é chegar diante de Deus e dizer, eu fiz, Senhor. Mal feito ou bem feito, eu fiz. E não me vendi. Porque na época mesmo do Rebelião do Mundo, tentaram me comprar. Para eu ficar calado. Claramente, objetivamente. Você quer o quê para ficar calado? Eu disse, não quero nada, porque já fui comprado pelo sangue do Senhor Jesus.
Então é necessário a igreja entender que mundo que nós estamos vivendo. E largar de ladainha, de bobagem. Ou você acredita ou não. Volta, ouve a palavra de Deus, o que está escrito na palavra. Faça uma oração a Deus, Senhor, nos dá discernimento, nos dá entendimento sobre isso, Senhor. Vamos estudar, irmãos, é só aplicar um pouco do estudo e entender o que está acontecendo. O que está acontecendo com a igreja do século XXI. Essa igreja pragmática, mercadológica, essa igreja que está se vendendo, está junto com esse processo todo da nova ordem mundial, que não é uma teoria da conspiração. Existe uma conspiração maligna usada por homens conscientes disso, durante aí séculos até. E que agora está se resumindo essa história. Chegou, está dentro, está em cima dos nossos púlpitos, esse pessoal aí. Disfarçados até. E quem está denunciando esse pessoal, até mesmo o próprio satanismo, pessoas que adoram a Lúcifer, pessoas que amam a Lúcifer, Lúcifer mesmo, o próprio diabo, Satanás, e que não vestem capa preta, nem usam vela vermelha, assim como é mostrado em outras religiões. São pessoas de bem, são pessoas da sociedade, quem sabe até uma pessoa próxima de você. Falta para a igreja discernimento de espírito. Falta para a igreja conhecer a palavra de Deus e voltar para o seu papel original. É ser sal e luz. Sal e luz. Não foi chamado para ir para o Congresso Nacional e colocar deputado federal lá, não, gente. A igreja tem que pregar o evangelho. É o evangelho que salva, que perdoa, que purifica através da verbalização da palavra de Deus e de anunciar esse evangelho. Mas aí a gente pega esse pessoal todo que a hora dessa está vendo a novela, está lá vendo um casal de homossexual, um trio de homossexual, um homem disputando outro homem. Eu falei isso aqui no último programa. Como é que um crente salvo, que diz que tem o Espírito Santo, que vai no domingo à noite, levanta a mão e cultua a Deus, tem coragem de ver uma novela dessa do inferno? E a dizer que é crente e vai para o céu? Está errado alguma coisa aí. Tem que estar errado. Ou eu estou totalmente errado. Um crente que pega a palavra de Deus e dança e pula e grita e chora e está diante de uma novela do inferno. Não sente nojo do pecado. Não tem nojo disso. Está errado, irmão. Tem uma coisa errada aí. Ora, meia hora antes de ver a novela, ajoelha lá, Senhor, eu vou ver uma novela agora do inferno. É de Deus ou estranho ou não? E Deus vai te mostrar o que é isso. Ele vai te revelar pela palavra que está escrita. Não se junte com os ímpios, não esteja lá junto com ele, na roda dos escarnecedores. O cara fala mal de igreja. Está aí o menino, o cantor lá, o cantor na novela agora, na ceia lá. O nome dele, pessoal? Kleber Lucas. Isso, Kleber Lucas. O cara bacana, o cara legal, música bacana. Que mentira do inferno é essa, rapaz? E tem muito crente defendendo o Kleber Lucas ainda. Meu Deus do céu. Defendendo a Rede Globo, defendendo essa encenação do inferno. É uma oportunidade de pregar, né, Rodrigo? Oportunidade de pregar o evangelho. Não está pregando o evangelho, não, irmão. Isso é mistura do profano com o santo. Isso é sincretismo religioso. Isso é coisa de Satanás. Inclusive, vou falar sobre a questão de paradigma, o novo paradigma que existe na sociedade pós-moderna, a mudança de paradigma, de modelo, de padrão. Se você analisar hoje os filmes, todos os heróis têm cara de bandido, têm jeito de bandido, é o chamado anti-herói, é um novo modelo de herói. Não é mais aquele mocinho que vem salvar a garota, que ele é um cara bacana, correto, não. Inclusive o último filme do Superman, do Super-Homem, na história, na construção do personagem, de todos os filmes, antes desse agora, do último, Homem de Aço, ele não mente. É uma característica do Super-Homem não mentir e não matar ninguém. E nesse último filme, ele mata uma pessoa lá, o bandido, no final. Pela primeira vez, o Super-Homem, apresentado como um homem perfeito, que não mente, um cara bacana, ele mata alguém. Pela primeira vez. Porque o personagem foi
escrito nessa linhagem, nessa imagem de um homem perfeito. Então, o papel não tem mais um herói, completamente herói. Ele tem que ter um lado também mau, imperfeito, imoral. Isso faz parte da construção de um novo paradigma, desse sincretismo, dessa união, o bem, o mal, o certo e errado. Só que pela palavra de Deus nós temos que definir o que está certo e o que está errado. Continuar com o padrão bíblico, o modelo bíblico da palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Vamos analisar isso aí. Falar desses assuntos a você de forma clara. E você pode me perguntar. Se eu não souber, eu não vou responder. E a gente vai procurar resposta na palavra de Deus. Então, nós já vamos encerrar o programa daqui a pouquinho, né, Max? E eu quero agradecer ao Rodrigo pela audiência, e o pessoal que eu não conheço, o Adão, o pastor Adão. E o pastor Adão vai estar conosco num hangout específico só sobre o livro dele, o tema aqui dele é muito importante. O pastor Adão sofreu, como eu também sofri, perseguições dentro da igreja. Eu queria perguntar ao pastor Adão, diante de tudo que o senhor falou, para a gente encerrar aqui, eu acho que foi muito proveitoso, foi maravilhoso. Eu estou aqui como aluno, acho que como a maioria aqui, já me considero velho, com 73 anos, mas eu estou aqui como aluno ainda. Queria perguntar ao pastor Adão o seguinte: pastor Adão, de tudo que o pastor Enoque comentou aqui, me responda, não sei se em poucas palavras ou o tempo que o senhor achar necessário. A igreja corre perigo? E que tipo de perigo nós corremos? Pastor Adão? Oi? Tu ouviu, pastor Adão? Sim, ouvi. Eu estava sem o som aqui. Está ouvindo agora? Sim, ok, pode falar. Pode falar. Ô Marcos, e Enoque e demais participantes. O perigo maior que nós estamos vendo aí é a heresia. É uma heresia sutil, agradável. Teologia da prosperidade, confissão positiva, fé na fé, é o carro-chefe. Esses três, vamos dizer assim, é o carro-chefe que está fazendo que a igreja se debandou do verdadeiro evangelho. Então nós corremos perigo, sim. Nós estamos vendo o que a igreja está, como é que a igreja está. É uma igreja de Laodiceia, onde o povo diz: sou rico, de nada tenho falta, né? Se veste bem, tem muitos bens materiais, mas Jesus está de fora dela, e bem longe. A de Laodiceia, pelo menos Jesus estava à porta, batendo. Nessa igreja agora, Marx, Enoque e demais, Jesus está bem longe dela. Tanto é que os que se aproximam de Jesus são perseguidos, eles não são ouvidos. É o caso nós. É como se a gente estivesse à margem, né? Aqueles pregadores à margem, rebeldes, mais ou menos por esse lado aí. Então, Marcos, a igreja verdadeiramente está correndo um perigo, sim. E é uma heresia aparentemente agradável. Aí é que está o perigo. Porque quando é perseguição, é morte, é martírio, está muito na cara. Agora, isso aí não, é muito sutil e o perigo é maior. Por isso que Jesus falou, olha, se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne ou nenhuma alma se salvaria. Em outro lugar diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então é isso que está acontecendo ultimamente. Muitos mestres, muitos ensinadores, títulos tem demais, né? As pessoas estão se auto-intitulando, né, eles próprios, e com isso a igreja não é aquela igreja com o perfil da igreja primitiva, aquela igreja que Jesus realmente edificou. Pastor Enoque, eu queria fazer uma última pergunta aqui para o Rodrigo. Só uma licença aqui para o Rodrigo. Rodrigo, o Calvário, ele deve ser o destino de todos os cristãos, né? Porque Cristo disse que deveríamos segui-lo. Quando ele chama o jovem rico e fala: segue-me. Ele não sabia para onde, mas o destino era o Calvário. O Calvário hoje, como fazer
ou se é que é, para deixar de ser lucrativo? Bom, falhou o final aqui da sua pergunta. Você pode repetir para mim, por favor? Sim. O Calvário, ele é um lugar de sacrifício. É onde todo cristão deve acompanhar a Cristo. Hoje ele virou sinônimo de lucro. Como fazer para deixar o Calvário de ser um lugar lucrativo para se tornar um local realmente de sacrifício? Como lei, que a nossa liderança, ou nós mesmos, cristãos, nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecermos as nossas falhas e, a partir disso, enxergarmos a Cristo. Porque a Bíblia fala que, quando a gente peca, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos afasta de nós. Nós nos afastamos de Deus pelos nossos pecados. E o que está acontecendo na minha visão, colocada a igreja de uma forma geral, é o afastamento de Deus. E isto tem trazido a eles cegueira espiritual, ao ponto deles não compreenderem o que o Senhor Jesus fala sobre esse texto que você se referiu. Porque Jesus quis ser sarcástico com alguns que estavam achando que era teta, que era brincadeira. Ele falou assim: se vocês querem seguir-me, então e siga-me. Pega a sua cruz, porque cristão que está tudo bem com ele, que está tudo certo, essa é a visão minha de cristão que está tudo certo com ele, tem alguma coisa errada. Ele não está carregando a cruz de Cristo, a marca de Cristo, ou as marcas de Cristo. Por que somos atribulados? Por que somos perseguidos? Porque carregamos as marcas de Cristo. Quando o líder da igreja vê o Rodrigo, vê o Maxwell, vê o pastor Adão, ele vê Cristo neles. E isso reflete como espelho, como luz, como sal. Esses caras não querem estar perto de nós. Por quê? Porque quando chega perto de nós, vê a verdade de Cristo em nós, eles enxergam em si mesmo quanto estão afastados de Deus. E que a cruz de Cristo não estão com eles. E só vai chegar no Calvário e ter redenção aqueles que tiverem com eles a cruz de Cristo. Que é sofrimento, porque ele mesmo fala que, olha, eles terão perseguições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Eu sei que o tema é extraordinário, eu tenho um compromisso, Maxwell, pastor Enoque, pastor Adão, peço até desculpa por essa razão, mas eu quero deixar aqui em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pede a tempo e fora de tempo, resguardas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, o pastor Adão falou, conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade. Sabe, eu encerro isso, e isso cabe hoje na igreja evangélica de uma forma quase que generalizada. É o que a gente vê aqui de Goiânia, é o que a gente vê em Goiânia, é o que vemos no estado, no Brasil e fora do Brasil. Porque não querem carregar a cruz de Cristo. Agora, só para botar pimenta aí, eu sei que o tempo está findando, mas a Igreja Católica, ela tem o tempo. Lá atrás, o Estado entrou nessa questão e todos nós conhecemos isso. Hoje não é diferente isso. Aqui em Goiânia tem almoço, não sei se o pastor Enoque sabe disso, acredito até que saiba. Tem almoço quase toda semana no Palácio das Esmeraldas. Só pastores.
Só pastores almoçando com o governador, com deputados. Isso é preocupante. Paulo, Rio, outros estados, mas isso é preocupante, sabe? Porque a igreja está deixando de exercer o seu papel de evangelho, de transformação, de poder de trevas para a luz, de resgatar as almas perdidas, para uma associação escusa, perigosa e sem propósito espiritual. Sabe? Então isso é preocupante. A igreja evangélica aqui em Goiás, certamente poderão nos assistir, não sei se vocês estão gravando para jogar no YouTube, mas os pastores, eu conheço inúmeros, o meu pastor e vários pastores deveriam se preocupar, primeiro, em levar o evangelho que transforma. E eles até tiveram a oportunidade de levar para dentro dos palácios, para os deputados, para o próprio governador, para os secretários. Olha, Jesus é luz, ele é vida, ele não aceita isso. E de repente nem tiveram essa oportunidade. Deus deu oportunidades aos deputados de pregar a verdade de Cristo e até negligenciaram, preferindo amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então, o recado aos pastores aqui do estado de Goiás, que eu vejo, eu estou vendo isso aqui, olha, cuidado com isso, pastores. Vocês estão para casa, uma casa que não tem nada a ver com a nossa casa, a nossa morada. A nossa casa é a igreja. Não vá nos palácios, porque ali vocês serão engolidos. O mundo não vai perdoar vocês, e nem Deus vai perdoar vocês. Nem Deus vai perdoar. As pessoas estão, Maxwell, lendo mais. As pessoas estão tendo acesso à informação através da internet que outrora não tinham. Isso está na palma da mão, dá numa tela de um celular, de um computador. E as pessoas estão dentro do mundo e dentro da igreja. A nossa sorte, pastor Enoque, pastor Adão, a nossa sorte é que Jesus virá para buscar uma igreja dentro da igreja. Uma igreja pura, límpida, lavada, comprada e redimida pelo sangue do Cordeiro. E infelizmente hoje tem muitos pastores grandes que não estão nessa turma do arrebatamento. Eles ainda tiverem oportunidade de se arrependerem dos seus pecados, tirando seus cargos de doutores e voltando ao evangelho puro e simples, que é o chamado de Cristo para o sacerdote. Então, que a igreja reveja isso. Não faça como a Igreja Católica fez, associando-se ao Estado para ter salvação. Não se faça isso. A igreja não precisa do Estado. A igreja não precisa do Estado. A igreja não precisa ir se vendendo por tão pouca coisa. Tão pouca coisa. A Igreja Católica está construindo uma basílica aqui perto de Trindade, que gasta milhões, e certamente boa parte está vindo dos recursos dos seus fiéis, mas tem muito dinheiro do Estado. Porque isso é inerente, o Estado e a igreja faz isso. Agora, a igreja evangélica é porque não conhece o propósito de Martinho Lutero. A igreja evangélica precisava entender o propósito de Martinho Lutero. Eu não estou com ele aberto aqui, mas se Martinho Lutero viesse hoje na Terra, ele falaria para 300, 400, para 1000, para quase todos os pastores: olha, não tem nada de vocês comigo. A verdade está comigo e estou com a consciência tranquila de que estou com a verdade. Então, pastor Enoque, as perseguições, por exemplo, que o senhor já passou aqui, eu acho que o senhor tem que exultar no Senhor isso. Por quê? Porque a verdade, ela está conosco. E o bom, o melhor de tudo, é que Jesus dá graça e o poder dele para absolutamente ninguém, e nenhum ser humano tem essa virtude. Nós, como corpo de Cristo, temos essa virtude, e nós temos autoridade para falar que o que é certo, e o que é errado, porque a verdade está conosco. Amém. É verdade, Rodrigo. Você tem razão.
Muito bem. Não, aqui, só cortando aqui, Maxwell, pastor Adão, vocês me desculpem, eu tenho um compromisso. Tranquilo. Vou me reunir com vocês, nem que seja como telespectador aqui de Goiânia, tá? Muito obrigado por... Amém, Deus abençoe. Rodrigo, obrigado. As portas estão abertas para você, viu? Obrigado, Maxwell. Pastor, com o senhor aí, fica à vontade para finalizar. Então, a nossa finalidade aqui nesse trabalho é trazer a verdade da palavra de Deus e continuar falando aquilo que é a nossa responsabilidade como igreja. Não é o que eu acho, o que eu penso, mas o que está escrito na palavra de Deus que nós lemos nessa noite, a respeito da volta do Senhor Jesus e dos acontecimentos que antecedem essa volta, o estado da igreja de sono, dormindo, não conhece a realidade que é a sua volta e está vivendo em uma outra realidade. Inclusive, que o Rodrigo citou agora há pouco, a questão da igreja e o Estado, no poder político. Eu disse isso agora há pouquinho também, que a igreja aqui em Goiás tem condição, tem poder de colocar governador e de tirar governador, de eleger. Tem muita gente aí que tem voto de cabresto, né? Isso é uma realidade no Brasil, não só em Goiás. Mas nós vamos continuar falando a verdade, na próxima semana, falando sobre as sociedades secretas, a construção dessa nova ordem de forma sistemática, analisando o passado, o presente e esse futuro que vai acontecer em breve. Também convidando vocês já para o próximo programa com o pastor Adão, ainda a semana que vem, que ele vai estar falando sobre o seu livro, especificando realmente o trabalho que ele tem, a visão de Deus, o que ele sofreu na obra de Deus para falar a verdade desses últimos dias. Agradeço ao Marcos, ao pessoal que está vendo a gente aí pela internet, no YouTube. Orem por nós, estou ainda com problema de saúde, inclusive hoje não estou muito bem mesmo, mas estamos aqui para fazer a obra de Deus, não a nossa vontade, né? Deus abençoe o pastor Adão, meu amigo, no nome de Deus, a toda a equipe aí do Max, a Priscila, esses irmãos que estão fazendo a obra de Deus com toda a verdade. Nós queremos continuar falando essa palavra com toda a verdade, credibilidade, segundo o que Deus tem nos dado, com a unção do Espírito Santo, né? Eu sei que vai ter muita controvérsia e tudo mais, mas isso faz parte, não tem como evitar a gente falar uma coisa, por mais que a gente tenha bom senso e equilíbrio no assunto, o assunto realmente é polêmico. Inclusive, uma vez, uma historinha, né, que o pessoal fala que qual é o segredo, perguntou se é um grande líder, qual é o segredo da vitória, né, do sucesso. Ele disse que não sabia qual era esse segredo do sucesso. Um grande líder, ele falou o seguinte, olha, do sucesso eu não sei, mas do fracasso eu sei. E aí perguntaram, qual é então do fracasso? Pô, fracasso é tentar agradar todo mundo, né? Então a gente não vai agradar, viu, Max? Todo mundo de jeito nenhum, não tem como. Vamos fazer a obra de Deus segundo o que ele nos deu ordem, né? E cumprir nosso chamado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus aí. Obrigado. Bom, amigos, eu quero aqui agradecer a presença de todos, os espectadores também pelo YouTube, que ficou bem legal a audiência, o pessoal que participou pelo blog, pelo Face, aí, eu agradecer ao Vitor, o Link, os demais que já saíram, o Ângelo, a todos os presentes. Pastor Enoque, muito obrigado por mais um Hangout. Obrigado ao pastor Adão, Rodrigo, que já saiu. Foi fundamental a presença de vocês aqui hoje para contribuir para nosso aprendizado. Contamos com vocês aí na próxima sexta-feira. Hoje foi sensacional, como foi também na anterior. Bom, encerramos aqui a transmissão ao vivo. Fica o bate-papo aqui pelo chat, quem quiser. Deus abençoe e até a próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, com o pastor Enoque e o pastor Adão.